Muito bem, pessoal. Como nós havíamos debatido no nosso último encontro, na nossa última aula de filosofia, no nosso estudo acerca do conceito de ética, né, de filosofia moral, nós havíamos nos deparado com a temática, né, ou a afirmação de que ninguém nasce moral. Diante dessa perspectiva de que ninguém nasce moral, mas as pessoas elas vão se constituindo seres morais, nós havíamos adentrado na teoria de Piaget, né? Os estágios de Piaget, e nós vimos que, de acordo com Piaget, o ser humano ele vai evoluindo na sua totalidade, nas dimensões intelectual, na dimensão afetiva e também na dimensão moral. Para o Piaget, esses três elementos eles vão evoluindo conjuntamente no indivíduo saudável. Então ele vai desenvolvendo, ele vai evoluindo de acordo com as faixas etárias, né, existe um grau de normalidade desse desenvolvimento. É assim que o Piaget ele vai conceber o desenvolvimento mental do ser humano e a sua constituição moral. Um aluno de Piaget, o Kolber, ele vai se apropriar então da teoria do Piaget, porém ele vai reformular ela. Ele vai apresentar ela numa dimensão diferenciada. Então o Kolber ele vai, podemos dizer assim, até enriquecer, né, a teoria piagetiana e vai dar uma outra dimensão da questão da moralidade humana. Ele continua nessa perspectiva, tá, de que ninguém nasce moral, mas a moralidade é um aprendizado, né? O ser humano ele vai se constituindo moral ao longo ou no decorrer da sua vida. Então, para nos ajudar, vamos apresentar aqui uma arte aqui, né? Isso aqui talvez nos ajude a entender um pouco, né, o que o Piaget ele está se referindo quando ele fala dos níveis de moralidade. Então, o que o Kolber ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: ó, primeiro, nós vamos ter aqui o ser humano ele vai passar por 3 níveis, tá? E cada nível ele é composto por 2 estágios morais, ok? Então nós vamos ter ali um primeiro nível que ele vai chamar de pré-convencional, tá? O nível pré-convencional, então, ele é marcado muito pelas questões egocêntricas ainda, tá? O indivíduo ainda ele é muito, ele anda muito, né? Ele se desenvolve muito a partir de uma perspectiva egocêntrica. No nível convencional, então, ele já se depara com a questão da heteronomia, né? Ou seja, as leis externas, os acordos, o convívio e as relações com os demais membros da sociedade. E, por fim, um nível mais avançado que ele vai chamar de pós-convencional. Nesse nível pós-convencional, o indivíduo ele tem um crescimento, uma maturidade moral e ele vai, entre outras coisas, começar a perceber também que vai existir conflitos entre o que é determinado como moral e aquilo que é determinado como legal. A legalidade e a moralidade nem sempre elas estão coadunadas, elas andam junto. Então o indivíduo no nível pós-convencional ele vai conseguir estabelecer essa relação no momento de agir. Mas vamos nos ater então agora, dentro de cada um desses níveis, os 2 estágios que os compõem. Então essa pirâmide aqui, ela nos dá essa dimensão. Por que está em forma de pirâmide também? Porque vejam só, alcançar o 6º estágio, né, que está lá dentro do nível pós-convencional, é algo que, primeiro, não é fácil, ou seja, muitas pessoas nunca chegam a atingir esse estágio, tá? Porque ele requer uma maturidade moral muito elevada. Vamos por partes então. O que caracteriza o primeiro estágio moral? O primeiro estágio moral, como está posto aí, ele é motivado pelo medo da punição, tá? E pela obediência. Então, num primeiro estágio,
E veja que o primeiro e o segundo estágio, como eles estão dentro do nível pré-convencional, é onde impera muito a questão do egoísmo, né? A criança ainda é egocêntrica, né? Na maioria das vezes uma criança aqui dentro, né, enquadrada. Não que adultos não podem estar nesse... Muitas vezes os adultos se comportam, e eu vou tratar alguns exemplos dentro desses primeiros estágios, por exemplo. Tá? Então, no estágio primeiro, é quando a minha moralidade, o fazer o certo, o fazer o que é justo, está condicionado a um medo de uma punição. Né? Eu não faço isso porque é o certo, mas eu faço isso porque se eu não fizer eu vou ser punido. Se eu não fizer isso, meu pai vai ficar bravo comigo, vai me dar o castigo, vai então... Esse é o nível mais elementar, mais baixo de moralidade. Né, a moralidade ela é provocada a partir desse medo de uma punição. Tá? É a questão da obediência. Eu tenho que obedecer para não ser punido. É aquele adulto que põe o cinto, não por considerar que o cinto é uma questão correta, que tem, mas eu não ponho o cinto para não ser multado, para não receber uma punição. O indivíduo que age assim, o adulto que age assim, atua ou age dentro de um princípio lá composto do primeiro estágio, né? O nível pré-convencional ainda. Ok? Evoluindo um pouquinho, nós vamos para o segundo estágio, motivado por obter recompensa. Então eu vou fazer o que é o certo, o que é o justo, o que é bom, não por convicção disso, mas porque eu vou obter uma recompensa. Eu vou ajudar o coleguinha, não porque eu acho que ajudar o coleguinha é bom, mas porque a prof ela vai, né, estender o meu intervalo, né, porque eu vou ganhar um doce, isso pensando na mentalidade da criança, né? Eu vou ajudar o meu colega de trabalho, não porque eu acho isso certo, mas porque eu vou me promover frente aos chefes. Os chefes vão ver que eu estou fazendo isso e eu vou ganhar uma promoção, eu vou acelerar a minha promoção. Veja, agir desse modo é agir de acordo com o segundo estágio de moralidade, presente ainda no nível pré-convencional. Veja, adultos, né, agem de maneira até recorrente dentro desses dois primeiros estágios, ou seja, dentro ainda daquela formatação que se entende que seria a mentalidade de uma criança, num nível pré-convencional, aonde não se tem clareza das convenções, né? Ou seja, o que é uma convenção? É algo estabelecido para uma coletividade, para que a coletividade consiga andar de maneira saudável, né? Então, esses são os primeiros dois estágios pertencentes ao nível pré-convencional. O nível convencional, então, vai abarcar o estágio 3 e o estágio 4. Tá? No estágio 3, nós vamos ter a motivação pela aprovação social. Vejam só, o nível 13, o estágio 13 e o estágio 4, pertencente ao nível convencional, aqui o indivíduo ele já, em tese, supera aquele egoísmo, né, predominante no nível pré-convencional e começa a se pautar pela questão da heteronomia, da necessidade do convívio com os demais. Então, esse nível, o estágio 3, ele é muito característico, né, daquela criança, daquele adolescente que vai buscar a aprovação social. Então ele vai agir do ponto de vista moral para ter a aprovação social. Ele precisa da aprovação social. Então ele vai agir não porque ele considera aquilo certo, bom, mas porque fazendo aquilo ele vai ter a aprovação social. Então aqui entra aquela regrinha de ouro, né? Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Aqui existe dentro do ambiente escolar, por exemplo, os grupos, né? Os indivíduos que ocultam as ações uns dos outros, né? Porque eles vão ter a aceitação do grupo, né? Se eu for o dedo duro, eu não vou ter aceitação no grupo. Então, mesmo o cara tendo feito, o colega tendo feito a coisa errada, eu não vou revelar o seu erro por causa da aceitação do grupo. Tá? Então,
o terceiro estágio, ele começa, o indivíduo, né? Por que ele é uma evolução dos outros? Porque o indivíduo ele se liberta do seu egoísmo, tá? E passa a agir pensando na coletividade. Um olhar, né, muito restrito ainda, né? Nós vamos passar aqui para a fase adulta, nós vamos ver muitos grupos, né, de adultos que vão agir dentro dessa perspectiva do terceiro estágio, protegendo o grupo lá, né, que pratica um ato corrupto, por exemplo, uma corrupção, né, e os membros eles vão se proteger ali dentro, eles vão, né, buscar artimanhas para proteger os membros que fazem parte daquele grupo, né, aquele espírito de coletividade, ok? Isso é o estágio 3. O estágio 4, ele representa uma grande evolução em referência ao estágio do 3, tá? Dentro da perspectiva convencional. Por quê? Porque no estágio 4, aqui o indivíduo ele vai perceber a existência das instituições, né? Então ele vai começar a pautar as suas ações certas, então vão ser ações quase sempre pautadas pela legalidade, né? Ou seja, porque ele percebe que, aqui está posto, né? Manutenção da ordem social, ou seja, para que a ordem social se estabeleça, é necessário que as instituições se fortaleçam. Quando se fala em instituições, aqui eu estou falando da família, estou falando da religião, eu estou falando das instituições políticas, né, governamentais. Então, eu vou agir para que isso ocorra, para que isso realmente evolua, para que isso realmente se fortifique, né? Então, essas ações, elas se pautam muito pela questão da legalidade, fazer o que está na lei, né? Obedecer princípios legais e perceber que a lei, e percebe-se aí que a lei muitas vezes ela é positiva e me beneficia, muitas vezes ela nem me beneficia tanto, né? Mas eu pago esse preço, né, de muitas vezes até ser cerceado em alguma ação que eu gostaria de fazer, porque isso vai beneficiar o coletivo, né? Já é um pensamento que extrapola aquilo presente, que está presente aqui no no estágio 3, que é do grupinho, da aceitação grupal, né? Não, agora eu penso no bem de uma coletividade maior, no bem das instituições. Okay? Então, já é uma postura de uma pessoa que tem uma evolução, um amadurecimento moral bem mais elevado. Né? Já encontra-se dificuldades de chegar a esse nível. Okay? Muito bem. Aí o Kober ele vai propor, ele vai desenvolver a tese de que existe um nível pós-convencional. Tá? Um nível pós-convencional, e esse nível pós-convencional, como eu mencionei antes, a pessoa ela vai começar a perceber que vai existir muitas vezes conflitos entre o que é moral e o que é legal. Nem tudo que está na lei é justo, por exemplo, do meu ponto de vista moral. E como agir diante disso? Tá? Então está exposto aqui que proteção do bem-estar coletivo. Né? Então, nesse quinto estágio e penúltimo estágio, o indivíduo ele continua muito, como era no estágio 4, muito ligado a essa questão da ordem social, da coletividade, porém ele vai começar a perceber que existem muitas opiniões, muitas tendências morais, podemos dizer assim, muitas concepções morais, podemos dizer assim. E ele vai buscar estabelecer um consenso, buscar uma solução mais pacífica para esses conflitos morais diante de determinada situação. Tá? Ou seja, ele começa a perceber que essa relação do legal com o moral ela é mais complexa também, não só porque eu vou divergir daquela perspectiva legal, mas porque os outros também têm concepções diferentes, alguns vão concordar com essa legalidade, outros vão divergir por aspectos diferentes. Tá? Então, ele vai pautar a sua ação levando em consideração essa diversidade. Ok? Então, mas ainda a ação dele
ele vai se pautar nessa diversidade, mas ela vai tentar assegurar um ordenamento social, a garantia de um ordenamento social. Ok? Então, lá no grupo, né, no grupo escolar, por exemplo, existe uma determinação legal, uma norma da escola, mas existe o conflito, né, os alunos, os professores, eles vão divergir disso, cada um vai colocar seu posicionamento e o indivíduo ele vai se posicionar, ele vai agir diante, né, levando em consideração tudo aquilo que está posto, ele vai buscar agir de maneira a melhor conjugar, né, essa relação e se chegar a uma solução que mantenha, né, da melhor forma possível o ordenamento social daquela instituição, no caso a escola. E por fim, tá, nós vamos ter aí o sexto estágio, né, e nesse sexto estágio é algo bastante complexo, né, a ação a partir desse estágio, por quê? Porque o indivíduo ele vai se pautar por princípios universais. O indivíduo ele vai formar princípios. Quando Kohlberg ele fala em princípios, aqui ele vai falar em princípios de ideias universais, né, de igualdade de direitos humanos. Todos os seres humanos têm igual direitos. E a questão da dignidade da pessoa humana. O respeito à dignidade da pessoa humana. Então, o indivíduo que age dentro dessa perspectiva do sexto estágio, ele vai se pautar com essas ideias universais, do respeito, do tratamento igualitário entre as pessoas e no tratamento em dizer que a pessoa ela é digna e ela sempre tem que ser tratada como um fim, nunca como um meio. O ser humano nunca tem que ser um meio para mim alcançar alguma coisa. Não, ela tem que ser o fim, ela tem que ser o objetivo. Eu tenho que fazer as coisas pensando no bem dessas pessoas. E aqui, nesse estágio, muitas vezes o indivíduo ele vai conseguir entender esse confronto entre o legal e o moral, e ele vai agir contrariamente à lei, mas baseado em princípios. Não baseado numa rebeldia qualquer, em princípios ideológicos absurdos, negacionistas, como nós vemos hoje, muitas vezes, posturas negacionistas, né? A gente chama terraplanistas. Não. A partir de princípios que levam em consideração os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Nós podemos citar como exemplo aqui, por exemplo, o Martin Luther King, por exemplo. Né, que lutava contra ideias, leis, né, segregacionistas nos Estados Unidos, e ele incentivava as pessoas a uma desobediência civil, a desobedecer essas leis, porque ele dizia, essas leis elas não têm nada de moral, nós temos que derrubar essas leis. Respeitar as leis é ir contra a dignidade humana, é ir contra a igualdade do ser humano. Mahatma Gandhi, da mesma forma, na Índia, contra os colonizadores, a rebelião pacífica, né? Mas é um ato de desobediência civil. O indivíduo que chega nesse nível, nessa capacidade de interpretação e de ação, ele chega, ou ele encontrou, ele chegou ao sexto estágio do desenvolvimento moral, que o indivíduo é o último, né? O topo. Por isso que ele é a pirâmide, né? Onde pouquíssimas pessoas chegam a esse entendimento, a essa compreensão do ponto de vista moral. Como é que o Kohlberg ele fazia isso? Como é que o Kohlberg ele dizia que seria possível identificar em que estágio o indivíduo ele poderia estar inserido? Como é que ele faz isso? Ele faz isso a partir da utilização do que ele vai chamar de dilemas éticos. Né? Dilemas. Então ele vai propor um dilema, uma situação, um problema, uma situação que envolve uma análise moral do indivíduo, e a partir da resposta do indivíduo para qual seria a melhor solução para aquela situação, para aquele dilema, ele vai enquadrar, ó, aqui, ó,
A tua resposta está dizendo que tu está no estágio 1. A tua resposta está dizendo que tu está no estágio 2, no estágio 3, no 4, no 5. Ó, tu está lá no estágio 6 a partir dessa resposta aqui. Ele vai propor problemas, dilemas, e a partir deles ele vai conseguir identificar o nível moral, o estágio moral da pessoa. Mas a análise desses dilemas é tema para um próximo encontro. Ok? Um grande abraço a todos, até nosso próximo encontro.